tudo que Ele é. Amém? Amém. E principalmente hoje, dia de ceia, fazemos parte do corpo e do sangue de Cristo. É um tempo de renovação para nós. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia? Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui juntos na Tua casa, Senhor, para celebrarmos o Teu santo nome, para bendizermos, Senhor Deus, por tudo que Tu és, Senhor. Tu és santo, poderoso, amado, Tu és digno de todo louvor, honra e glória, e nós nos rendemos a Ti, Pai, em adoração. Que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para te render louvores, adoração. Em nome de Jesus, manifesta Teu poder neste lugar, Senhor. Derrama da Tua graça, força, alegria. Abraça-nos, Pai, com o Teu Espírito Santo, que nós possamos declarar que Tu és santo e poderoso. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Te exaltamos, te adoramos, celebramos o Teu santo nome. E temos o privilégio, Pai, de poder fazer parte do Teu corpo, do Teu sangue. Somos bem-aventurados, somos abençoados por Ti, Pai, e queremos nos alegrar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos bendizer, vamos adorá-lo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pessoal da Madre Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É maravilhoso estarmos diante da presença do Senhor e estava hoje meditando na primeira carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, Paulo ele dirige aos Romanos e faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta muito forte, porque hoje eu estava mexendo nas redes sociais e vi que num país chamado Argélia, o evangelho não pode, mas todas as igrejas evangélicas foram fechadas. Todas as igrejas evangélicas foram fechadas. E aqueles pastores que tentaram infringir essa lei, eles foram presos. As igrejas muçulmanas, elas poderiam continuar. As igrejas católicas, por serem algo turístico, eles podem continuar. Mas a igreja evangélica não pode mais. E alguns pastores ainda persistem pregar o evangelho escondido aos olhos do governo. Aí Paulo ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E quando ele continua já dando ênfase a essa pergunta, ele fala: serão as aflições, serão as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? A palavra diz assim no versículo 36, como dizem as Escrituras: por causa de Ti temos enfrentado a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matador, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores. Não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja a luta, não importa aquilo que você está passando, se você permanecer firme nos caminhos do Senhor Jesus, você estará de pé, e a palavra ela diz: você será mais do que vencedores, amém? Amém. Nós seremos mais do que vencedores, amém? Amém. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor Deus. Aleluia! Sem
há um galardão para cada um de nós. E em Apocalipse, João ele teve uma visão daquilo que está preparado para mim e para você, daquilo que vem, após aquela batalha que nós estamos travando aqui nesse mundo, quando nós partimos para estar na glória. João ele viu tudo aquilo que nós vamos estar presentes, nós vamos estar lado a lado com Jesus, porque ele preparou uma cidade, ele preparou uma morada. E ele preparou e ele vai buscar a tua igreja. Ele vai buscar o teu povo. Oh, aleluia. Aleluia. Ergue suas mãos em adoração. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor Jesus, eu quero estar junto a ti, Senhor Deus. Oh, acreditamos, Pai, na tua salvação, Pai. Oh, aleluia.
Pode ser, gente. Amém. Tá calor? Glória a Deus. Bom estarmos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu quero falar brevemente sobre ofertas ali. Glória a Deus. Eu não vou pregar sobre oferta. A palavra do Senhor diz que Deus que aquele que dá a semente é o que semeia. Então tudo que nós semeamos na casa do Senhor, na obra do Senhor, é porque Deus nos deu. E aquele que deu a semente, ao que semeia,
Ele vai multiplicar a semente. Ou seja, a semente só vai ser multiplicada se eu semear, amém? Eu preciso semear para ser multiplicado. Preciso pedir para a igreja. Nós ontem tivemos uma reunião de obreiros aqui, foi uma bênção. E nós precisamos de um eletricista. Na verdade, precisamos do contato de 3 eletricistas bons. Tem que ser eletricista bom, porque a gente precisa reformular toda a parte elétrica aqui. E a gente tem. Por que 3? Porque a gente precisa fazer o orçamento, porque esse trabalho, esse trabalho de elétrica é um trabalho muito caro. O material também é caro. E por que eu estou falando isso na hora da oferta? Para vocês entenderem que nós só vamos poder fazer as obras que têm que ser feitas na casa do Senhor com a contribuição do Senhor. Amém? E creio que o seu trabalho na obra do Senhor não é vão. E eu li um texto aqui em Hebreus, quarta-feira, que diz que Deus não se esquece daquilo que nós fazemos na obra dele. Então, com certeza, o Senhor vai prover na tua vida. Quero pedir para quem está em casa, que quiser contribuir, o nosso Pix é Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com.br. Ou se você puder, se você quiser, investir no nosso ministério financeiramente, por favor, vai ser uma bênção. E principalmente, se você quiser vir nos visitar, bem, nós estamos na rua Teodolino Pereira de Almeida, número 59, Jardim Tupã. Alguns falam que é Jardim das Flores, né? Mas aqui, é só você descer no terminal Guarapiranga, ao lado do Atacadão, atravessa a rua, só dá um pulinho, você já está aqui dentro da igreja. Venha nos visitar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, apresentamos, Pai, as ofertas. Agradecemos porque pagamos mais um aluguel essa semana, Pai. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, por cada ofertante. Agradeço por cada dizimista, porque, Senhor, são homens e mulheres que têm respondido, meu Deus, como um sim ao chamado que o Senhor fez a eles de ser mantenedor dessa obra, Pai. E é porque essas pessoas que são instrumentos seus e que são obedientes à sua direção têm investido aqui, Pai, porque nós ainda estamos com a porta aberta. Nós te agradecemos por isso. E pedindo, meu Deus, que o Senhor derrame uma bênção sobrenatural sobre cada ofertante, cada dizimista, meu Deus, meu Pai, nessa igreja, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor abençoe o celeiro, abençoe o salário, abençoe na saúde, Pai. Abençoe, Pai, na área profissional, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que o Senhor é o Deus provedor, que o Senhor possa suprir todas as necessidades de cada ofertante e dizimista. E eu peço também por aqueles que não têm, Pai, que o Senhor possa estar com a providência, Pai. Abre porta de emprego, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tudo aquilo que está retido, meu Deus, que seja liberado, Pai. Toda causa da justiça, meu Deus, que seja liberada. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos crendo, meu Deus, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso eu te peço, abre a porta da provisão na vida da tua igreja, Pai, do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. You
Glória a Deus. Faz de novo, gente. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Amém? Amém. Olha só, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invoca o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja com vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus, por causa de vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas foste enriquecidos por Ele, e em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também
até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento, pois que tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós, que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu nome fostes batizados. E eu batizei também a família de Estéfanas. Além desse, não sei se eu batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus que querem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as coisas que são poderosas, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Posso glória a Deus? Aleluia! 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 Que texto lindo, né, gente? Senhor, em nome de Jesus, nós vamos meditar na tua palavra. Oh, Pai, fala conosco, Senhor. Já sentimos a tua presença nesse lugar, desde a oração inicial, passando pelo louvor. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a sua glória nesse lugar e que possamos ser tocados e impactados pelo seu poder, Pai. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. É uma mensagem muito linda. Uma mensagem muito edificante. É a segunda vez que eu prego nesse texto. E confesso, eu tenho assim um apelo maior para pregar no Antigo Testamento. Mas tem algumas mensagens do Novo Testamento que são muito importantes serem pregadas, que não são mensagens de fogo, como os pentecostais gostam, mas são mensagens normativas, mensagens, meu Deus, fugiu a palavra agora, mas mensagens que trazem regras, orientações
de normas de convivência para a igreja, que são muito importantes. Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso. Essa igreja, alguns historiadores dizem que é a igreja mais amada de Paulo, mas foi a igreja que mais deu dor de cabeça. Tanto que Paulo escreve 2 cartas. É a igreja que quando você lê 1ª e 2ª aos Coríntios, você vai ver que é a igreja que mais tinha dons. Você não vê falar tanto em dons do Espírito Santo, como vê falar das 2 cartas. Mas também foi a igreja que mais deu trabalho. Lógico que a igreja dos Gálatas deu muito trabalho também. Eu acho que essa igreja está indo para o espaço. Qual são? Glória a Deus. Você abre o microfone. Som. É o 7. Desculpa. 7. Som. Glória a Deus. Vamos lá. Assim. Estava falando sobre a igreja. A igreja, quando você lê a carta de Gálatas, você vai ver que Paulo fala muito sobre a influência dos judaizantes. O que são os judaizantes? São pessoas, são judeus que queriam que a igreja evangélica, a igreja cristã, continuasse seguindo os ensinos do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento. E aí Paulo chega para os Gálatas e começa a orientá-los que nós não estamos mais na lei do Antigo Testamento, que nós estamos na lei da graça, nos ensinos de Jesus Cristo. Mas as 2 cartas, 1ª e 2ª aos Coríntios, 1ª e 2ª aos Coríntios, você vai notar que Paulo tem que orientar sobre casamento. Você vai ver em 1 Coríntios 7. Paulo chega a um momento que fala que tem um membro da igreja que ele fala que deveria ser jogado para Satanás. Depois, nas segundas cartas, o Paulo pega e volta atrás. Mas essa é uma carta que é uma igreja que deu muita dor de cabeça, embora fosse a igreja mais pentecostal, mais cheia do poder, mas era também a igreja mais cheia de problemas. E aí a gente vê aqui, nesse primeiro capítulo, Paulo já começa. Primeiro, Paulo começa com a saudação. Isso é normativo, isso é regra nas cartas de Paulo. Ele começa com a saudação, mas ele começa com algo que eu achei muito interessante, tanto para chamar a atenção para vocês. Eu não vou falar sobre tudo, mas eu vou dar ênfase para o versículo 18 em diante. Mas eu quero chamar 2 versículos a atenção para vocês. Que primeiro, Paulo fala no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, para que os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como como nosso. Então Paulo começa, a igreja que está no versículo 1, Paulo fala: Paulo chamado para ser, versículo 1, apóstolo. Presta bem atenção, que essa palavra chamado e vocação vai ser repetida algumas vezes aqui. Chamado, porque nós somos chamados por Deus, tá? Nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Deus nos chamou, e Paulo fala: eu fui chamado para ser um apóstolo. E no versículo 2 ele fala: a igreja somos nós. Por que somos nós? Vou explicar. A igreja que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, olha, chamados de novo, chamados para serem santos. Então Paulo fala:
Eu fui chamado para ser apóstolo. Vocês foram chamados para ser santos. Ou seja, todos somos chamados por Deus. Isso, mas como aí está dizendo que está falando de nós? Está falando da igreja de Corinto. Então olha a continuação. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo. Então não é só os de Corinto. Todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que clamam o nome do Senhor Jesus Cristo somos tais, amém, irmão? Amém. Todos os que clamam o nome, todos os que clamam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é chamado para ser santo. E por que essa palavra é tão atual, gente? Porque nós estamos no carnaval. E o que é santo? Santo é separado. Santo não é querer ser melhor. Eu vejo muito crente querendo ser melhor que os outros. Não, não sou melhor. Mas nós somos chamados para ser separados. Enquanto o povo está pulando lá na laú, mas que calor, nós somos na igreja, mesmo no calor. Amém? Nós somos chamados para ser santos, separados. Um dia, não sei vocês, mas um dia eu, vou falar de mim, estava no mundão. Se eu tivesse agora, nos meus 14, 15 anos, essa época talvez, eu estivesse nos pagodes da cidade, tocando pandeiro, cantando samba do Zeca Pagodinho e de outros por aí. Mas um dia Deus pegou e falou: você ficou no mundão até o tempo que eu deixei, agora você é chamado para ser santo. Amém? Amém? Você não é mais chamado para ficar lá. Embora você esteja no mundo, você não pertence mais ao mundo. Aleluia. Nós somos chamados para sermos santos. E é importante, a igreja hoje, eu estou como nós, quando eu falo igreja, falo no geral. A igreja hoje, não toda ela, mas boa parte, não tem noção disso aqui. A igreja não está percebendo que ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. A igreja foi chamada para ser diferente, irmão. Olha o que Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Ou seja, se nós somos luz, é para iluminar as trevas, e não para ser treva igual. Tem igreja, e não são poucas, que estão fazendo bloquinho de carnaval cristão. Poxa, peraí. Ai, bispo, você é muito ultrapassado. Eu sou mesmo. Eu sou ultrapassado, eu sou conservador. Lugar de crente não é pulando no meio do povo com alalaô, mas que calor cristão, cantando corinho no meio dos bloquinhos. Lugar de crente, não, mas nós temos que evangelizá-los e levar a palavra aí, no meio, não. A igreja não tem que se igualar ao mundo. Quando um jovem, uma jovem vem para a igreja, ele está procurando algo diferente do que tem lá fora. Se for para achar o que tem lá fora, ele vai lá. Quando ele vem aqui, ele quer algo diferente. Amém? Amém. Se for para vocês virem aqui, a gente começar a cantar a marchinha aqui, mamãe eu quero orar, despaça com a letra. Eu falo, peraí, não, para isso aí o pessoal disse, peraí, eu não preciso ir para a igreja. Eu tenho isso lá fora. Aqui é lugar de louvar, de adorar, de engrandecer, exaltar o nome do Senhor, porque nós somos chamados por Deus para sermos santos, separados, irmãos. Amém. Aleluia. Fazer a diferença. As pessoas olham para nós e falam: você é careta, você é ultrapassado, você é crentão, é crentona, e você fala: eu sou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Mas também não vamos exagerar, né? Porque tem umas irmãs aí abençoadas, não é falando mal, mas eu vi o pastor Carlos, aquele que é chato, mas ele falou das irmãs que vão para a praia, aí elas entram no mar com aquela saia até aqui, aí elas entram no mar de saco, com a saia, aí ele fala: então para que vai na praia? Se é para ir para saiu aqui, não vá.
Então, também não vamos exagerar, tá? Nós somos santos. Ou seja, a gente não pratica as coisas erradas. Ou tenta não praticar, porque às vezes quando dá vacilar todo mundo. Mas a gente tenta não praticar as coisas erradas, tá? Mas também não somos radicais também. Senão vai ter gente que vai falar, esse povo aí, pior que é do céu. Versículo 10. Deixa eu fechar minha Bíblia nova. Vou pregar assim. Versículo 10. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se pegam. Não, 10, desculpa, estou no 18. Rogo-vos, irmãos, olha só como estava essa igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A igreja estava dividida, gente. A igreja tinha facções. Paulo vai falar em várias passagens sobre não ter facções, divisões na igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas, que é Pedro. Eu sou de Pedro. Outros diziam eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. Paulo vai falar assim, está Cristo agora dividido? Não podemos ter divisões na igreja. Gente, a igreja não pode ter panelinha. É uma coisa, eu não cheguei no evangelho ontem, eu estou no evangelho já há alguns anos, sabe? E assim, nas igrejas que eu congreguei não tinha muito, não. Mas porque também a gente, graças a Deus, tanto na Cristo Realidade quanto na Deus é Fiel, a gente não tinha vários grupinhos, a gente chama de grupinhos, né? Mas tem igreja, e é respeito, tá, gente? O problema é o resultado disso em alguns lugares. Tem igreja que tem o grupo, círculo de oração, a gente fala círculo de oração, mas é um círculo. Tem igreja que tem o círculo de oração, tem igreja que tem o grupo, aí tem o grupo dos adolescentes, grupo de jovens, grupo dos varões, sabe, e vai tendo grupo. Aí, eu já vi isso, quando as irmãs estão louvando, e normalmente as irmãs cantam aqueles mais avivados, algumas jovens ficam assim. Aí quando tem o evento das irmãs, as jovens não vão, e quando vão, pode ser que cantam melhor. Aí quando tem o grupo das jovens, as irmãs ficam nessas, não precisa se concentrar, está cantando aqui, mas não está na posição. Sabe? É um grupo. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Tá? Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E aí Paulo fala, a igreja não pode ter divisões. Gente, no livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 5, diz que a igreja era um só corpo, era uma só visão. Havia a coinonia, a união, a oração, o louvor congregacional, que é uma coisa que a gente tenta colocar aqui. Todo mundo louvando junto, a uma só voz, para que não haja divisão dentro da igreja. Um grupinho, e igreja, assim, eu passei por isso. Na nossa igreja tinha os que eram do pastor César, e se fosse outro pastor, tanto que às vezes eu estava pregando, o pessoal, você estava no culto, o pessoal perguntava, quem vai pregar? Aí o pessoal da porta falava, meu pastor, não respeito, o pessoal pegava e ia embora. Porque eles não eram de Jesus, eles eram do pastor César, divisão dentro da igreja. Igreja não pode ter divisão. Amém, amém, gente? Amém. Por que não pode ser divisão? Porque não existe ninguém melhor dentro da igreja. Todos nós somos fracos. Todos nós somos dependentes. E é isso que esse texto vai falar. Vamos lá, vou pular já para o 18. Paulo fala que todos nós somos de Cristo. Nós não somos de Pedro, nós não somos de Paulo, nós não somos de Apolo. Nós somos de Cristo. E olha lá, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos,
poder de Deus. Agora Paulo já começa a falar, começa a combater dois grupos que tinham dentro da igreja. Um grupo dos judeus, outro grupo dos gregos. E esses grupos não aceitavam a mensagem da cruz. Eles não aceitavam a mensagem da cruz, para eles era loucura. Onde já se viu um Messias que morreu, e ele morreu crucificado, que era vergonha na época. Gente, só quem era crucificado eram os piores ladrões. É por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Ele se humilhou, ele foi humilhado, e a morte dele foi uma morte vergonhosa para as visões da época. Os judeus não aceitam até hoje que o Messias tenha sido crucificado. E aí Paulo fala, olha, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Eles não aceitam a mensagem da cruz. Eles não aceitam você renunciar da sua vida para viver para Jesus e a mensagem da cruz. Eles não aceitam você não ir para Alaô, mas em calor, para poder adorar ao Senhor e a mensagem da cruz. Isso é loucura para os que se perdem. O estilo de vida que você escolheu de servir a Jesus Cristo é loucura para os que se perdem. Mas só que olha o que o versículo termina falando: mas para nós que somos salvos, poder de Deus, aleluia. A mensagem que é loucura para o mundo é poder de Deus em nossa vida, aleluia. É por isso que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, como eu gosto desse louvor. Aleluia. Tinha uma irmã que falava, era um palco de cruz. Lembra que ela não falava Ruth Cruz? Você não lembra? Você nem lembra quem era? Gente, a minha esposa foi destituída de memória. A gente conversava direto sobre isso. E eu lembro quem era. Versículo 19 e 20. Pois está escrito. Olha só. Eu quero te explicar um negócio aqui, antes da gente continuar. Os judeus esperavam a vida de um Messias. Eles esperavam a vida de um Messias, um ungido de Deus, que viesse libertá-los dos romanos. E quando Jesus nasceu, os judeus eram escravos dos romanos, amém? Então eles esperavam o Messias que viesse libertá-los com poder e restaurar o reino de Israel como Davi fez. Que na época de Davi, o reino de Israel dominou o mundo todo, pelo menos conhecido deles. E eles estavam, o Messias vai restaurar, restituir a glória de Israel. Já os gregos eram os filósofos, filosofia, amor à sabedoria. Eles gostavam de discutir sobre os assuntos, debater o conhecimento humano. Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Anaximenes. Eu odiava isso na época da escola. E aí eu fiz filosofia na faculdade, aí eu gostei. Os filósofos, os gregos adoram a sabedoria humana. E aí Paulo vem, olha só, sabedoria humana. Olha o que Paulo fala aqui, versículo 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó escriba? Os escribas eram sábios dos gregos, dos judeus, os que tinham conhecimento dos escritos. Quando os 3 reis magos vieram do Oriente, eles chegaram para o rei Herodes e falaram: olha, estamos seguindo a estrela, não sei se você lembra, estamos seguindo a estrela. E aí Herodes pega, eles falaram, porque a estrela indica que nasceu o rei de Israel. Herodes queria matar o rei recém-nascido. Herodes fala para os escribas assim: fala para os magos assim: olha, espera aí, vai para o escriba
e fala: olha, eles estão dizendo que nessa época nasceu o Messias. Onde é que foi? Os escribas vão lá pesquisar nos documentos, porque os escribas eram os que dominavam o conhecimento dos judeus. Por isso que está falando aqui, ó, olha só: onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? O que é inquirir, gente? Inquirir é questionar, é aquele que quer saber a razão de tudo, é aquele que quer ter conhecimento humano. E aí Jesus pega e fala: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, Deus está acima da sabedoria humana. E gente, pensa comigo aqui: quase todas as pessoas que querem ser inteligentes, sabedoria, sábios demais, não aceitam a mensagem da cruz. Quase todas as pessoas que querem ter um conhecimento supremo, quase, eu não estou dizendo todos, mas a maioria, ó, os professores de história são dos que eu conheço que mais leem, o maior número de ateus dentro da educação é professor de história. Você pega o cientista, tem cientista crente, mas é minoria. A maior parte dos cientistas ateu. Vocês podem analisar, porque a sabedoria do mundo afasta o homem de Deus. Bicho, você está querendo dizer que quem se aproxima de Deus não tem sabedoria? Tem. Mas o conhecimento que nós temos, a sabedoria que nós temos, nós reputamos como nada diante da sabedoria de Deus. Você está me entendendo? Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, mas eu sei que a sabedoria dele está acima da minha sabedoria, e a sabedoria do mundo é nada diante da sabedoria de Deus. Aleluia, aleluia. Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo. Olha o que tem de jovem crente que entra na faculdade e acaba se desviando, porque começa a se guiar pela sabedoria dos mestres deles. O que tem de jovem que começa a fazer teologia e se torna desviado, porque dentro da teologia, gente, o que tem de desviado dentro da teologia, porque existem vários ensinos dentro da teologia que nos afasta do conhecimento de Deus. Como assim? Porque para você aceitar a maior parte das coisas que estão aqui é pela fé. Se você não aceita, gente, como é? Pensa bem, só um exemplo. Humanamente falando, dá para acreditar que uma virgem ficou grávida do Espírito Santo? Humanamente falando, impossível. É só crente que sabe de um Deus que interfere. Humanamente falando, como é que eu vou acreditar que Deus abriu o mar vermelho? A sabedoria humana nos impede, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. E a sabedoria humana anda por vista. Se você for pela sabedoria humana, esquece. Porque tem coisa que é só para crente. Igual eu falei aqui, quando eu falei de Elias no riacho do Querite. Como é que você vai acreditar que o corvo, que é um animal carnívoro, vai trazer carne e pão para um profeta na beira do rio? Gente, humanamente falando, o corvo vai parar e vai comer tudo. Mas aí eu sou um crente que não ando pela sabedoria humana e creio que o meu Deus tem sob controle dele até os animais. Aleluia. Então ele dá ordem ao animal e o animal cumpre. É a sabedoria humana. Ai, meu Deus do céu. Versículo 21 ao 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha só, o mundo não conheceu a Deus, nem pela sabedoria de Deus. Aí o que Deus fez? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Gente, a pregação
é um instrumento que Deus estabeleceu. Tem um monte de gente hoje, crente moderno, que critica a pregação, mas a pregação é um instrumento de Deus, uma pregação cristocêntrica e uma pregação bíblica, que é loucura para o mundo a pregação, mas aprove a Deus salvar os incrédulos pela loucura da pregação, e os que creem são salvos pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, aquilo que eu falei. Jesus Cristo veio, vocês lembram disso? Jesus Cristo curou, ressuscitou. Aí um dia os judeus chegaram e falaram: que sinal que você dá para a gente? Que você é o Messias. Mas Jesus já estava dando um monte de sinal. Mas qual o sinal que eles queriam? Que Jesus os libertasse dos romanos. Sinais que estava dando. O próprio João, não sei se você lembra, o próprio João estava lá na prisão e pegou e perguntou. João tinha batizado Jesus. Pegou e pediu para os discípulos dele, pergunta para ele se é ele mesmo o Messias. Jesus pegou e falou: fala para ele. O cego veio, os surdos ouvem. Ou seja, os sinais estavam lá. Mas os judeus continuavam pedindo sinal. Os judeus, olha, os judeus pedem, cadê? Aqui, 22. Os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Sabedoria humana e não sabedoria de Deus. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? Porque lembra que eu falei que a morte na cruz era para os piores bandidos. Então Jesus era um escândalo. Como é que você vai ter um Messias que foi morto na cruz? Tanto que eles passavam: salvou um monte de gente, não salva você? Porque Jesus na cruz era escândalo para os judeus. É isso que ele está falando. Loucura para os gentios. Gente, os gregos, eu falo: como é que vocês têm um Deus que foi morto na cruz? O nosso Deus é Zeus, que vive lá no Monte Olimpo. Nós temos Apolo, nós temos Hera, deuses extremamente poderosos. Nós temos o Hades, que governa o inferno. O deus do mar, lá o Poseidon, tem outro nome nos gregos. Poseidon, para os romanos é Netuno. Deus do mar. Ninguém prende esses deuses. E vocês têm um Deus que viveu na terra, nasceu numa virgem, foi morto na cruz. Loucura! Para os sábios, a nossa fé é loucura. Eu estava debatendo com um professor, colega meu, e a gente estava falando, ele questionando e eu respondendo. Ele pegou e falou: porque Salomão fez o que fez e não sofreu consequência nenhuma. Eu falei: você precisa ler melhor a Bíblia, porque Salomão sofreu consequência. E ele tentando. Aí ele falou: mas por que Deus interfere em uma ação e não interfere em outra? Eu falei: Deus tem um agir dele. Ele falou para mim: um Deus que interfere em uma ação e não interfere em outra é um Deus criado pelo homem. Ele falou: meu Deus é um Deus que interfere em todas as ações. Eu podia continuar debatendo e falar: isso não é um Deus, isso é um tirano, porque o meu Deus dá liberdade para a gente tomar as nossas decisões. Eu podia continuar, mas eu não quis. Quando ele falou assim: esse Deus é o Deus inventado, eu peguei e falei: você tem a liberdade de pensar desse jeito, e eu respeito. Acabou a conversa. Porque não adianta, eu poderia ficar dias e dias debatendo com ele, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e ele nunca iria entender. Para a gente entender a mensagem da cruz, a loucura da pregação, é preciso que o Espírito Santo faça com que a gente entenda. Por nós mesmos a gente não entende. O dia que nós nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo veio fazer morada em nós, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e a gente entende que Deus é Deus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao 40º, e vive e reina hoje, para a honra e glória do nome dele. Oh, isso é pela fé.
a iluminação do Espírito Santo. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, olha que eu disse que eu ia falar sobre chamados de novo. Nós somos chamados. Um dia o nosso espírito decidiu aceitar o chamado. Um dia nós decidimos falar: Senhor, eis-me aqui. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Lembra, eu falei um pouquinho antes que eles não aceitaram a sabedoria de Deus, e por isso aprova Deus salvá-los pela loucura da pregação. E a loucura da pregação prega quem? Jesus Cristo. Sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Quando você lê lá em Provérbios sobre sabedoria, Provérbios capítulo 1, ali está falando de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Versículo 25. Esse aqui, gente, isso aqui é tremendo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ele é soberano, ele é superior, gente. Olha só o que está escrito, Ruth, Romanos 11, 33 ao 35. Meu Deus. Isso aqui, Nani Azevedo canta isso aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis. Sabe o que é inescrutável? Você não consegue entender, você não consegue se aprofundar. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? É o que está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mente de Deus, gente, quem conheceu a mente de Deus? Ele é superior a tudo, ele é superior a todos. Não tente entender a mente de Deus. Você não vai conseguir, nós vamos ficar doidos. Porque o agir de Deus é totalmente diferente do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que a solução está aqui e Deus te leva por um outro caminho para chegar onde você queria chegar, e não era o lugar que você queria, mas era o lugar que Ele queria. Às vezes você queria uma coisa, Deus fala: não vou te dar, e você fica de biquinho porque Deus não te deu o que você queria. Aí lá na frente Deus te dá algo muito melhor do que o que você queria. Aleluia! 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 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado, tá, gente? Assim, simplificando. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você pode ver, eu vou aumentar isso aqui mais para frente, mas você pode ver que a igreja evangélica tradicional é uma igreja, e quando eu digo tradicional, não estou falando a igreja reformada, não estou falando calvinismo, não estou falando pentecostal mesmo. A igreja evangélica pentecostal tradicional normalmente não é ocupada por milionários, não é ocupada por artistas, não é ocupada por famosos, não é ocupada pelos grandes sábios da visão humana, não é ocupada pelos arrogantes. Tem ricos sim, mas esses são os ricos humildes, e são poucos, porque a igreja evangélica tradicional prega contra certos costumes que são liberados em determinadas
altas sociedades brasileiras. Hoje tem igreja que fala que se você tomar não tem problema. Você toma um whiskyzinho, mas com moderação. Toma um whiskyzinho com moderação. Aí você chega na igreja tradicional, o pastor vai falar: não se embriagais com vinho que traz contenda, fuja da bebida forte. Eu vou ficar aqui, tá? Porque olha o que ele está falando aqui, gente. Porque não foram muitos sábios segundo a carne chamados, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Porque o evangelho do Senhor é para os simples, é para os humildes. Se forem ricos, milionários, mas forem simples e humildes, vai se adequar. Mas se não for, não vai. Ele vai procurar uma igreja que prega o que o coração dele quer e o que a carne dele quer. Mas na igreja de Jesus Cristo Nazareno, a palavra é santo, separado, uma só mulher, um só marido, nada de bebida, nada de droga, nada de prostituição. Temos que ter uma vida regrada pela palavra do Senhor. Essa é a mensagem da cruz. Olha no versículo 27 e 28. Pelo contrário, Deus, olha de novo, Deus escolheu. Agora olha quem Deus escolheu. Aleluia, meu Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu de novo as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir as que são. É só você ler a Bíblia. Deus chamou Abraão, e eu achava que Abraão era, eu não via a defeito que Abraão tem que estudar a Bíblia. Abraão tinha o hábito de mentir. Abraão 2 vezes negou que Sara era a mulher dele. 2 vezes, uma para o faraó, outra para Abimeleque. Moisés era um assassino. Moisés matou um homem. E se você for seguir a lista, você vai ver que Deus escolheu homens falhos. Jesus escolheu homens que eram rejeitados pela sociedade. Jesus escolheu um Mateus, Levi, que era um cobrador de impostos, que era odiado pelos judeus. Mas o que o homem rejeitou, o que o mundo rejeitou, Deus escolheu para fazer a obra dele. Jesus escolheu para fazer a obra dele. Jesus escolheu os que não são, para confundir os que são. E isso, gente, para nós, eu só prego o Evangelho porque se fosse pelo homem eu não ia pregar. Eu já falei aqui que o meu pastor falou assim: Wilson, se fosse pela beleza, eu não ia te separar. Eu acho que ele me chamou de feio. Assim, eu acho. Mas enfim, Deus não estava procurando Brad Pitt. Deus não está escolhendo os grandes atores, os grandes homens, as grandes mulheres. Deus está procurando pessoas humildes, porque Deus quer confundir os que são, escolhendo os que não são. E isso é importante para mim e para você, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente fala: eu não sou, eu não mereço, eu não tenho capacidade, quem sou eu? E Deus fala: é por isso que eu quero você. Glória a Deus, glória a Deus. Porque eu não quero os que acham que são, porque os que acham que são, já acham que são. Eu quero aqueles que acham que não são, que é para confundir os que acham que são. Glória a Deus. Aleluia. Olha, as coisas fracas do mundo vai envergonhar as fortes. Sabe por que Deus escolhe os fracos? Porque os fracos têm consciência que eles dependem de Deus. Olha Davi, gente. Davi, lembra Davi? Quem era Davi, humanamente falando, para enfrentar o Golias? Coisas fracas, Davi. Davi era desse tamanho assim. E o rei Saul era desse tamanho.
rei Saul. E Deus escolheu o desse tamanho, porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o que é fraco entende que ele depende de Deus. Quando você fala, eu não tenho capacidade, eu não consigo, mas eu vou na força do meu Deus, porque se Ele quiser, a vitória já está garantida. Oh, aleluia! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando para te proteger, porque Ele é Deus. Aleluia! Lembrou? Louvando a bênção. Aleluia. Eu estou falando aqui porque acabei lembrando da música. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as coisas. Gente, o louvor é uma bênção. O louvor vai vir assim na mente. Gente, não pense que porque você não consegue, você não tem força, você não vai conseguir. Nós não andamos mais pela nossa força. Amém, gente? Amém. Nós não caminhamos mais pela nossa capacidade. Nós vamos na força do nosso Deus. Vou encerrar. Eu fiz uma anotação aqui. Deus usa as coisas que o mundo enxerga como loucas, a fim de envergonhar os homens considerados sábios aos olhos do mundo. Deus é poderoso para te colocar num lugar onde pessoas muito mais capacitadas que você não conseguiram chegar. Ó, eu já falei aqui, não sou eu, gente, mas eu posso falar, porque eu sou concursado. Em 98, eu passei no concurso no estado e na prefeitura, para 3 cargos. Eu conheço pessoas com muito mais inteligência que eu, pessoas com muito mais. Tem um amigo meu, nossa, adorava ele, Dantas. O Dantas tinha tanto conhecimento que ele colocava no bolso, mas ele nunca conseguiu passar no concurso. E eu passei. Você acha que é por minha capacidade? Já que quem tinha mais capacidade que eu não passou? Só que tem uma coisa, eu fiz 2 coisas. A minha parte eu fiz, estudei demais. A segunda parte, que é a principal, orei demais. Orei demais. Gente, no dia eu passei no concurso, na prefeitura eu passei muito bem, passei em 130 e alguma coisa, todo o município de São Paulo. Aí no dia da escolha, eu já falei isso aqui, mas como tem sempre gente que não estava, e às vezes você esquece, no dia da escolha, tinha uma vaga na escola que eu queria, que é onde eu estou até hoje. Uma vaga. Quando eu estava ali pelo número 90, eu sentei perto do professor. Aí ele, cuidado, gente, medo pega. Medo pega. Ele chegou para mim e falou: Wilson, você já pensou, se alguém escolher a nossa vaga, a gente vai ter que ir lá para a Zona Leste, a gente vai ter que ir lá para a Zona Oeste. Falei, meu Deus, é verdade. Eu estava sossegado até ali, daqui a pouco bateu medo. Tinha uma vaga, estava no número 90, ali perto do número 100. Eu falei, meu Deus, tem muita gente para escolher, alguém pode escolher a vaga, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não pensei numa alternativa e agora Deus bateu medo. Mas eu já era crente. Eu já era crente. Eu falei, espera aqui. Aí eu fui pro banheiro. Banheiro simples, cheguei lá, cheio de frescura, dobrei o joelho. Falei, Deus, eu consegui até aqui, não foi porque eu consegui, foi porque o Senhor me trouxe até aqui. E em nome de Jesus, Senhor, se aquela vaga é minha, o Senhor vai segurá-la para mim. E quando eu chegar lá, ela vai estar lá me esperando, Pai. Eu creio nesse descanso no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso aconteceu há 29 anos atrás. Levantei, cheio de fé. Ele estava aqui, o que eu fiz? Eu fui para lá. Não vou sentar perto dele de novo. Graças a Deus, até hoje, eu estou lá na vaga que Deus preparou para mim, porque Deus prepara um lugar para aqueles que confiam nele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aqui, Senhor. Aleluia. Eu consegui por minha própria força. Que é o homem?
sem Deus. Vou encerrar. Versículo 29 e 38, certo? Que é isso aqui, gente, isso aqui. É essa a ideia. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Herodes foi comido de bicho. E aí eu aprendi, tem até um corinho, sabe? Que quem não dá glória a Deus vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Aí a gente, agora para não ser comido de bicho, tem nada a ver. Quando Herodes foi comido de bicho, não é porque ele não falou glória a Deus, não. É porque ele não falou, eu sou rei para a glória do Senhor. Eu sou rei porque há um Deus que me colocou nesse lugar. Ele pegou a glória de Deus, ou seja, ao invés de reconhecer que Deus era na vida dele, ele falou, não, realmente eu sou grande. Eu estou aqui porque eu sou o cara. E aí Deus falou, então agora morra, seja comido de bicho. Porque nós não temos que nos gloriar em nós, na nossa força. Gente, nós somos um sopro, um vírus, um negocinho assim, dizimou metade da humanidade. E eu não estou falando só desse vírus agora do corona, não. Uma geração nossa aqui já conhece. Lembra do HIV? Lembra do HIV? É porque o pessoal fica muito no corona. Mas o HIV fez um estrago. Um vírus. Um negocinho que você tem que ver no microscópio. E nós somos desse tamanho todo. O vírus veio, ceifa. Porque nós somos totalmente dependentes desse Deus. Agora eu encerro com Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É tudo dele, é tudo por ele, e é tudo para ele. Sem ele nós não somos nada. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Vamos celebrar a ceia? Gente, eu estava meditando nisso aqui, e eu estava pensando em casa, eu falo, gente, nós vamos completar agora em maio, nós vamos completar 19 anos, graças a Deus. Como que nós conseguimos chegar até aqui? É tudo por um Deus maravilhoso que está cuidando da gente. Eu vi ao longo desse ano tanta igreja fechando, e igrejas muito grandes, megas igrejas fechando, e Deus tem levantado pessoas, e algumas pessoas, para entender e investir aqui, porque essas pessoas, e eu falo, são pessoas que têm o coração voltado para Deus. É Deus que tem cuidado de nós, é Deus que tem levantado obreiros. A gente está na reunião de obreiros aqui, pessoas que abrem mão do seu tempo, porque entendem que o tempo dela é para Deus. Pessoas que decidem investir financeiramente para pagar aluguel e suprir as necessidades aqui, porque elas entendem que é um Deus que está impulsionando-as para fazer isso. Elas decidem obedecer a esse Deus e investir nesse ministério. Tudo é Deus. Amém. Tudo é Deus. A cada dia, gente, eu oro e falo, Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu não tenho capacidade de mim mesmo para nada. Tudo eu preciso do Senhor. Tudo eu dependo do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu sou grato a tudo que o Senhor fez na minha vida. E sou grato por tudo que o Senhor vai fazer. Tem um louvor que fala isso. Sabe? E isso tem que ser mais pregado na vida, na igreja, porque nós somos uma mentalidade comercial dentro da igreja, e a gente tem que entender, sim, que Deus abençoa, mas Deus abençoa para a honra e glória do nome dele, para que através da nossa vida outras vidas sejam abençoadas. Amém? Glória a Deus. Eu quero, obrigado meninas por me lembrar,
Eu quero me despedir de você que está acompanhando o culto até agora. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, um momento íntimo nosso. Então, se um dia você quiser conhecer o que acontece aqui, venha nos visitar. Em nome de Jesus, será uma bênção te receber. Deus abençoe até quarta-feira às 19h30 e domingo que vem às 18h. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que vai ser batizado lá no